Oi meus amores, eu sou Ju Freire aqui do canal Mística Flor. Se você não me conhece ainda, se você não conhece esse canal, tá chegando aqui por acaso, esse é um canal em que a gente fala sobre baralho cigano, o nosso amado Petit Lenormand, que é o queridinho dos nossos corações. Seja muito bem-vindo. Se você é da boa noite, se você é do bom dia, não importa o horário que você está me assistindo esse vídeo novo pra vocês, vídeo de resenha, mais um vídeo gostoso aqui pra vocês no canal, estudantes que amam baralho cigano. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, gente, uma espera que tava, olha só, o meu livro com nada mais, nada menos do que Tânia Durão. Esse livro que eu escrevi com a Tânia é um livro muito especial, é um livro que foi gerado assim ao longo de um tempo. A gente enfrentou alguns desafios para escrever esse livro, enfrentamos aí a pandemia, iniciamos a escrita desse livro antes da pandemia e aí passamos por tudo isso juntos, né? Tivemos aí situações muito difíceis para todos nós, mas finalmente o nosso livro saiu e eu só posso agradecer, eu tô só carinho, gente, eu tô felicíssima. Se você me acompanha no Instagram, tá até aqui na tela para vocês me seguirem, caso vocês não me sigam ainda. Se vocês me acompanham no Instagram, pode ter visto um pouquinho de como foi. Fiz live com a Tânia essa semana. Então é um livro que estava sendo muito esperado, é um livro que ele traz uma abordagem muito interessante e eu te convido para assistir esse vídeo. Mas antes, não deixe de se inscrever nesse canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, deixe seu comentário, peça sugestões também, gente, o que vocês querem ver aqui no canal, qual é o assunto que vocês querem que eu traga aqui pra vocês, quais são as dúvidas de vocês em relação ao baralho cigano. E vamos lá comigo que esse vídeo tá muito, 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 muito maravilhoso. Gente linda, primeiro de tudo, né, tenho que mostrar porque eu sempre mostro o meu baralho, né, o Naturalis Lenormand. Não reparem as minhas unhas, eu fiz a unha no domingo e a minha unha já está saindo, mas isso é só detalhe, tá? O Naturalis Lenormand, que tá aqui pra vocês, aqui na tela. Eu já falei desse baralho pra vocês, já conversei, já mostrei carta a carta, então é um baralho que vocês estão familiarizados, porque eu sempre uso aqui nos vídeos de tiragem coletiva da energia semanal. Então é um baralho que tá sempre comigo, é o meu baralho que também foi gerado antes da pandemia, né? O processo iniciou antes da pandemia, então foi um baralho também demorado. A Júlia Flor captou exatamente o que eu queria, exatamente o que eu passava para ela, exatamente o que eu tinha sonhado, o que eu tinha visualizado em meditações, exatamente a forma como esse baralho ele estava falando comigo, e ele nasceu muito, muito, muito maravilhoso também. Então eu já falei dele aqui, mas hoje o vídeo não é sobre ele, é também, mas também não é, né? É um pouquinho dos dois. Hoje a nossa resenha é sobre o meu livro com a Tânia, gente. Eu não sei mensurar pra vocês o que eu sinto quando eu olho pra esse livro. Eu já li o livro, já olhei, toda hora eu pego, toda hora eu olho, porque é um filho que foi gerado, é algo muito especial, é o reconhecimento de um trabalho. Quando a gente escreve um livro, né, e vocês me acompanham aqui no canal, que eu tô sempre falando de bibliografia, tô sempre falando o quanto eu amo leitura, o quanto eu sou apaixonada por baralho cigano, o quanto eu compro os livros que são acessíveis e disponíveis, embora ainda tenha uns 2 aí na lista de espera que eu tô querendo comprar em breve, mas é muito gratificante pra gente que ama ler, que ama escrever, porque como vocês sabem, sou professora, gosto de escrever, gosto de conversar, gosto de me comunicar, né? Professor é um bom comunicador. E quando a gente escreve um livro, nasce um filho, né? Um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa vivência, um pouco daquilo que a gente vê, que a gente entende da carta, que a gente traz nesse olhar. Então eu quero mostrar pra vocês o meu livro, As Cartas Ciganas e o Mundo Natural, com Tânia Durão, do canal As Cartas Ciganas. E, gente, Tânia é referência aqui no Brasil. Tânia, não só no Brasil, né? Em outros países também. Mas Tânia é referência de cartomancia brasileira. A Tânia já tem muitos livros publicados. A Tânia traz uma visão holística para o baralho cigano, né? Trazendo esse olhar mais terapêutico. E nós já conversamos aqui também sobre
olhar o baralho como terapia. O baralho não é terapia, mas ele pode ser terapêutico, né? Não é que você está fazendo uma terapia, já conversei isso aqui com vocês. No meu ponto de vista, mas respeito também quem discorda, né? Quando você tá ali sentada num jogo, quando você tá abrindo as cartas pro seu consulente, quando esse consulente te procura e permite, né, que você leia a vida dele, que você entenda ali o panorama da vida dele e a partir da leitura das cartas você vai orientando, você vai direcionando, não deixa de ser uma forma também de terapia. Mas vamos lá, gente. Esse livro aqui é um livro bem completo e eu quero falar um pouquinho sobre ele para vocês hoje. Quando eu e Tânia, na verdade, quando Tânia me convidou para escrever esse livro, né, eu aceitei. Foi muito desafiador, porque... Então, como vocês sabem, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, especialista no ensino de Ciências e Biologia. Então, a biologia, as ciências, as áreas naturais, elas realmente fazem parte do meu dia a dia. Elas realmente fazem parte do meu cotidiano. Eu vejo ciências, eu vejo biologia, eu vejo natureza em tudo, né? Todo lugar que eu vou. E com o baralho não seria diferente. Eu já mostrei pra vocês um pouco do meu baralho, como ele traz a natureza, como ele conversa com essa natureza, como ele demonstra, né, um pouco do que eu trago em relação às cartas, da minha vivência, da minha experiência. Então, quando a Tânia me convidou para fazer esse livro, eu aceitei e trouxe essas referências e essas vivências, e foi desafiador, porque a linguagem científica, ela é uma, né? Quando a gente está adaptado a escrever artigo científico, quando a gente está adaptado a escrever textos relacionados à parte biológica, à parte científica, nós utilizamos uma linguagem. Então, para mim, usar uma linguagem mais acessível, tornar um pouco mais amena a minha fala, para que todos entendessem, para que todos compreendessem o livro. Então foi realmente desafiador e cumprimos esse papel. Tânia foi excelente orientadora também nesse percurso. E o que vocês vão encontrar neste livrinho aqui, meus lindos? Olha só. É um livro que ele foi todo separadinho por escalas, né? Por vamos dizer assim, por reinos, né? Para simplificar a compreensão e o entendimento de vocês. Então, é um livro que ele foi separado. Quando a gente abre aqui o sumário, nós vamos observar que esse livro ele está separado em reinos. Então, você tem reino celestial, você tem reino aquático, você tem, embora o reino aquático ele também acabe fazendo parte do reino mineral, porque a água é um mineral, mas nós organizamos de uma forma para que ficasse muito mais compreensível essa leitura e essa dinâmica aí do livro, tá? Temos o reino vegetal, o reino animal, falamos também sobre métodos, trazemos um capítulo exclusivo para falar sobre o ser humano, né? Sobre um pouco da história do ser humano, sobre a percepção desse ser humano enquanto a sua sexualidade, o seu gênero, também é uma coisa que está presente nesse livro. Então, o trecho que eu trago aqui para vocês, ele também acaba quebrando alguns paradigmas, né? No sentido de que o homem é isso, a mulher é aquilo, e eu trago uma visão de que é um contexto da pessoalidade, da individualidade, que é um contexto que eu sempre trago aqui no canal e trago muita referência também de Lepeletier, né? Do Alex Lepeletier, meu professor, meu querido. Então eu também aprendi muito a abrir esse olhar e essa visão com ele, e eu quis trazer um pouco dessa visão que acabou se ampliando em mim também, né, para que a gente não fique sempre nas mesmas coisas e traga um olhar novo, diferenciado e respeitando sempre o indivíduo. E é um livro também que ele traz a parte relacionada aos utensílios, né? Então vocês vão encontrar as coisas que foram criadas pelo ser humano para facilitar a vida. E o baralho cigano, ele é riquíssimo em objetos, né? Você tem a foice, você tem a casa, você tem o chicote, você tem o que mais? A chave. Então, elementos que foram criados para facilitar o cotidiano, para facilitar o desenvolvimento humano, né? Dentro da rotina e das experiências. E dentro do baralho cigano também, como a gente acaba enxergando esses símbolos, como a gente acaba vendo também esses símbolos. E a gente também, eu trouxe métodos, né? Nós trouxemos métodos de leitura. Essa semana aqui no canal eu fiz também
uma tiragem com método de leitura de acesso ao eu, para que vocês pudessem ver um pouquinho do que vocês vão encontrar no livro, né? Para vocês observarem um pouco do contexto que esse livro está trazendo, o que esse livro está oferecendo para vocês, e traz muita riqueza. Não porque eu escrevi, não porque Tânia escreveu, mas porque é um livro que traz uma riqueza maravilhosa, sensacional. Então, só pra gente ter noção, vocês vão trazer um pouco do gosto da evolução. Então, vocês vão entender um pouco dessa natureza na perspectiva evolucionista. Então, vocês vão ver um pouco de como esse mundo natural foi criado, de como esses elementos estão interagindo, até porque nós, e aí quando a gente fala de elementos, né, fogo, terra, água, ar, todos esses elementos estão presentes no ambiente, todos esses elementos também estão presentes em nós, na nossa composição química, na estrutura molecular do nosso organismo. Então eu quis trazer também essa visão da integralidade, para que a gente compreenda que nós somos um só, nós estamos conectados a todos os seres, é uma grande teia. A Terra, que eu falo, né, e que a gente aqui do Universo Holístico sempre fala, nossa mãe Gaia, nossa mãe Terra, que nos abriga, nos acolhe, ela nos oferece essa morada gentilmente. O mínimo que ela pede é que a gente cuide dessa morada. Então esse livro é um livro também que traz reflexões sobre essa natureza que precisa de cuidado, sobre essa natureza que precisa de respeito, sobre essa natureza que precisa de um olhar atento de todas as esferas sociais, né? Não só da área biológica, não só da área ambiental, das áreas naturalistas, mas de todas as áreas. A gente precisa cuidar, preservar, a gente precisa amar essa natureza, e a gente só ama, a gente só preserva e a gente só cuida daquilo que a gente conhece. Então muitas coisas que a gente vivencia nesse livro aqui, e é um convite para vocês também, para vocês descobrirem esse universo natural, que muitas vezes a gente tá com ele conectado o dia inteiro. A gente tem um sol no céu, a gente tem chuva, a gente tem árvore, a gente tem plantas, a gente tem animais pelas ruas. Então nós temos uma biodiversidade muito grande. No Rio de Janeiro a gente tem áreas que são urbanas, inseridas em áreas de mata, né, em áreas de preservação também, em parques ecológicos. Então é importante a gente conhecer um pouco dessa natureza. E, gente, eu vejo tudo que eu faço, eu vejo oportunidade de falar sobre ciências, de falar sobre bichos, de falar sobre plantas, né, de falar sobre animais e de falar sobre o cuidado, porque não é eu chegar e meter na cabeça de vocês assim, vocês têm que preservar, têm que cuidar. Ok, mas a gente precisa conhecer, a gente precisa entender como esse universo é tão maravilhoso. E eu quis trazer isso pra vocês aqui nesse livro. Mas é um livro biológico com carta? Não, não é um livro biológico. É um livro de cartomancia que traz uma visão biológica, natural, dos reinos, das interações e dessas compreensões. Então, pra gente ter uma noção aqui, por exemplo, né? A gente, quando vai pro reino vegetal, e eu abri aqui na página do reino vegetal, nós falamos sobre essa parte de como os vegetais, eles absorvem energia, como eles trazem abundância por meio de matéria-prima, produção de matéria-prima, como eles são base da cadeia alimentar, ou seja, são alimentos para outros animais, são fontes de energias, né? A gente tem energia em diversos níveis tróficos, ou seja, camadas energéticas, um animal que come planta, o outro que come esse animal, o outro que come esse animal que comeu o animal que comeu a planta. Então, pra gente entender essas relações, mas você botou essa biologia toda assim? Não, eu botei uma biologia fácil, compreensível, uma biologia acessível, para que todo mundo compreenda e para que todo mundo entenda a importância de todos os reinos, assim como as cartas trazem importância. As cartas vegetais, elas trazem muita importância, né? Por exemplo, a carta da árvore é uma carta que ela vai trazer abundância, ela vai trazer partilha, troca, sustentabilidade, aquilo que está crescendo, aquilo que precisa se autossustentar, aquilo que precisa ser autossuficiente. Então, esse comportamento de autossuficiência, de sustentabilidade, né? O vegetal cresce sozinho, capta sozinho, né? Com auxílio do ambiente e de outros elementos e fatores biológicos e químicos, mas ele cresce nesse ambiente, ele se desenvolve nesse ambiente, ele produz o alimento dele, ele se alimenta, ele dispersa suas sementes, ele oferece frutos, né? Então, tudo isso está envolvido nessa cadeia, nessa teia, que é esse emaranhado do qual nós fazemos parte.
Então a gente fala um pouco sobre isso. E o que é mais interessante nesse livro é que nós vamos buscando um pouco desse comportamento e associando a carta. Então a gente fala sobre o comportamento e associa a carta, fala sobre o comportamento e associa a carta. Outra coisa muito interessante que vocês vão encontrar nesse livro é que a gente fala também, e eu quis trazer uma visão para vocês, sobre o comportamento sexual nas espécies no sentido de acasalamento. E aí a gente não tá falando de aspectos relacionados à sexualidade ou ao gênero das espécies, mas estamos falando de comportamentos sociais relacionados ao parceiro, a chamar a atenção de um parceiro para se reproduzir, para acasalar. E é um comportamento muito comum nos pássaros, né? Então nós vamos tantas outras espécies, tantos outros animais trazem essas características, mas a gente observa, por exemplo, que nos pássaros, o que eles usam para chamar a atenção do parceiro? A penagem, né? As penas coloridas, muitas vezes o tamanho, né? Havendo dimorfismo sexual relacionado à cor da pena, relacionado ao tamanho desse animal, ou seja, dimorfismo está relacionado a diferenças, né? De padrões, ou seja, daquilo que a gente vê, o fenótipo, ou seja, daquilo que a gente enxerga, como ele se apresenta. Então, a forma que ele usa para conquistar. E nós temos os nossos rituais também de conquista, né? Nós também temos as nossos feitos sociais para encontrar parceiros, mas no nosso caso não para se reproduzir, mas para se satisfazer, para sentir prazer, né? Então, é um livro que vocês vão encontrar também essa base. A gente fala também aqui um pouco sobre o instinto dos animais com uma relação hormonal. Então, por exemplo, o urso ele traz alguns comportamentos na carta relacionado à gula, né? Ou seja, a alimentação, comer em excesso. Ele traz comportamento muitas vezes de introspecção, de agressividade. Então, nós, enquanto seres humanos, esses comportamentos em nós, eles são estimulados, né? São comportamentos instintivos de sobrevivência e são estimulados por meio de hormônios. Então o livro ele aborda também traz um pouco dessa abordagem hormonal, de instintos, de entender como que isso tem se revelado na carta, como isso tem se mostrado. É um livro em que vocês vão encontrar algumas combinações, inclusive, sobre essa área afetiva, sobre relacionamento. A Tânia trouxe essa parte assim bem interessante pra gente entender um pouco dessas relações, enfim, e trazer esse olhar. E aí, uma parte muito bacana que vocês também vão encontrar nesse livro é a parte em que a gente fala das pessoas e a gente trouxe as cartas pessoais com a carta do coração, associando a afetividade, ao vínculo, ao carinho. Então é um livro que ele foi todo organizado de forma a simplificar a compreensão daquilo que era mais parecido, né? Aquilo que a gente faz na biologia, o que é parecido a gente agrupa, o que é diferente a gente separa em grupos diferentes. Então a gente também trouxe um pouco disso nesse livro. E é um livro bastante interessante que vocês vão encontrar muito conhecimento, vão ampliar os conhecimentos de vocês. E não é um livro que fica... A gente fala do significado, eu trago esse olhar e esse contexto da carta, né? Como eu falei, com essa visão mais naturalista, trazendo esse olhar e essa percepção. Eu tô até aqui procurando uma página interessante para ler para vocês, só para dar um gostinho de quero mais e vocês quererem adquirir esse livro. Por exemplo, eu abri aqui na página 6, na página 30, que é a página das nuvens, e a gente começa falando assim, né? As nuvens se formam a partir de vaporização da água, mares, lagos e oceanos. E ao entrar em contato com baixas temperaturas na atmosfera, libera gotículas de água. Então, o que é essa nuvem? São gotículas de água agrupadas, né, em forma de vapor ali, simplificando a linguagem para que todos compreendam, tá? Deixar isso bem claro. Para que se entenda como essa chuva é formada, como essas nuvens são formadas, formando assim as chuvas. Esse ciclo é fundamental para o reabastecimento de água no nosso planeta. Então aqui a gente está falando do ciclo da água. Chove, enche os reservatórios, a gente usa essa energia para abastecer as nossas cidades, os animais têm a fonte abundante de água para beber, as plantas crescem, o solo é umidificado, então também tem todo um processo por trás. Isso fala pra gente a importância das chuvas na nossa vida, enquanto seres biológicos,
e enquanto pessoas consulentes. A chuva é necessária, ou seja, as crises, esse mau tempo, essa nebulosidade, ela é necessária para que depois a gente tenha um terreno fértil para crescer, para evoluir, para, enfim, para se desenvolver, mas ela precisa, às vezes a gente precisa passar por um sacode na vida, como eu sempre falo, tá? E a gente fala, sem chuva as plantas não crescem, os lagos não enchem e há escassez. Não tão somente afeta ecossistemas, também os reservatórios que abastecem as cidades e produzem energia. Então aqui a gente entende como tudo está conectado ao todo. Se não chove, falta água. Se falta água, falta energia, falta fonte principal, né, do mineral principal para a gente se desenvolver, realizar as nossas funções metabólicas, não só a gente, as plantas, os animais e todos os outros organismos que dependem da água. Os ventos também propiciam a dispersão de sementes, auxiliam o voo, porque as chuvas muitas vezes trazem os ventos. Aqui no Brasil a gente tem, inclusive, por Kátia Bastos, a carta 6 e a carta Os Ventos, né? E propiciam a dispersão das sementes, auxiliam o voo das aves e propagam correntes importantes para o desenvolvimento da vida. Então, as correntes de ar, elas também influenciam a forma como essa vida vai se desenvolver, seja para dispersar sementes, seja na rota migratória de aves, tá? Então, vocês encontram essa parte biológica, vocês vão encontrar também a parte do significado da carta, fazendo essas relações, né, como eu tô fazendo, esse paralelo. Nós vamos encontrar nesse livro significados relacionados ao amor, vai trazer conselhos, vai falar sobre a vida material, a questão financeira, que é bom a gente saber, espiritualidade, estudos, como é a família em cada carta, a personalidade, profissão, saúde, trabalho, e trouxemos também verbos relacionados a essa carta. E o que é interessante aqui é que é um livro bem completo. Então, assim, se você tá no início da sua jornada, é um livro que vai te ajudar muito, porque você vai entender a parte natural, vai ver essa carta. Gente, o intuito desse livro, e o meu intuito quando eu aceitei escrever com a Tânia e falar sobre biologia e trazer esse olhar natural para cada carta, foi também para que vocês tivessem essa vivência prática de olhar para uma carta e entender o que essa carta representa na vida real. Porque a gente muitas vezes tem uma tendência de olhar uma carta e falar assim, é a chuva, ou seja, a carta 6, as nuvens, confusão mental, tá tudo nebuloso, tá, mas de onde vem isso? Porque se você entende o que é esse símbolo na vida real, na vida material, na vida concreta, você olha para a carta, você sabe o que isso representa. Você anda na rua, você vai vendo esses elementos por aí, você vai associando e você vai trazendo significados, você vai significando esses elementos de acordo com as suas vivências, de acordo com aquilo que você tem, com o seu repertório, né, o seu conhecimento prévio. Então você vai associando isso às cartas de uma forma muito natural. Então é um livro que vai te ajudar a estudar, vai te dar uma base. E outra coisa que é muito interessante, né? Eu trouxe essa parte biológica, essa parte natural e fiz algumas associações. E a Tânia trouxe o contexto relacionado aos significados das cartas. E eu também trouxe o contexto e significado das cartas. Então, nesse livro vocês vão encontrar a minha visão e a visão da Tânia quando elas divergem. Quando elas são mais parecidas, aí as coisas ficam mais equilibradas, né, digamos assim, ficam tudo mais pontual e mais unitário, mas vocês vão encontrar essas associações. Então, é um livro muito rico, gente, é um livro que eu tô muito feliz de criar. Vocês vão encontrar 3 métodos de estudo aqui, que são métodos que eu uso nos meus atendimentos. Então, a gente tem o método da mandala astrológica associando aos elementos, tá? A gente tem, que eu costumo chamar mandala astrológica de mandala da vida, mas ela também é chamada de mandala cigana, enfim. Vocês vão encontrar o método de acesso ao eu, que foi esse método que eu já falei aqui no início do vídeo pra vocês e eu trouxe essa semana. E vocês vão encontrar o método Mística Flor, que é um método que eu criei para responder perguntas objetivas, trazer energias gerais e analisar
contextos gerais. Então, recomendo que vocês comprem esse livro. É um livro rico, um livro maravilhoso, um livro que tem qualidade, um livro que tem referência e é um livro que foi feito por mim, por Tânia Durão. Então, gente, comprem o livro, vale a pena. E, né, se vocês quiserem adquirir o livro, ele tá custando R$ 58, R$ 50 do livro e R$ 8 do frete, tá? Então, 58 já com frete incluso. Vocês podem adquirir o meu baralho também, R$ 90 mais o frete. E se vocês quiserem adquirir o baralho e o livro, tem combo, tem preço promocional especial. O livro e o baralho por 120. Você comprando o livro com baralho, o baralho sai por R$ 70. Então vale a pena. O livro tá incrível, o baralho também. E é um livro que ele vai trazendo todas essas percepções, ele vai ampliar os seus significados, vai aumentar o seu repertório e vai trazer mais clareza também nas suas leituras e nos seus atendimentos e nos seus estudos, né? Se você não atende para fora, se você atende para você, ou se você é estudante, ou se você já é cartomante profissional, não importa. Conhecimento não quer demais. Então eu trouxe um pouco da minha contribuição. Sou muito grata por ter tido a oportunidade de fazer esse livro, de escrever esse livro. Trouxe essa minha visão, trouxe um pouco do que eu já estudei até agora, um pouco da minha percepção, um pouco do que vocês encontram aqui. Quem já fez curso comigo sabe que eu tô sempre falando também desse contexto natural para que a gente associe essa carta à nossa vivência e divulgar, gente. O mundo natural é sempre necessário para que a gente, como eu falei no início do vídeo, a gente só respeita o que a gente conhece. Então, pra gente respeitar, pra gente valorizar, pra gente cuidar desse planeta que nos acolhe e aprender a respeitar esse planeta, o nosso semelhante, os nossos irmãos animais, né, que estão aqui, as nossas irmãs plantas, os nossos irmãos cristais, enfim, todos esses reinos que fazem parte de quem nós somos, direta ou indiretamente. Espero que vocês tenham gostado da resenha desse livro. Esse vídeo foi feito com muito carinho, um vídeo muito especial que eu precisava fazer pra vocês. Finalmente eu consegui um tempinho pra gravar pra vocês esse vídeo. E tá aí o vídeo da resenha pra vocês se deleitarem, pra vocês conhecerem o livro. Pra vocês adquirirem o livro, tá aqui o link na descrição do vídeo. O livro, mais uma vez, R$ 50, mais R$ 8 de frete, 58 já com frete incluso, tá? Pra todo o Brasil. Baralho Naturalis Lenormand, R$ 90, mais o frete. E o livro e o baralho saindo a R$ 120 no combo, tá? Mais o frete. Então vale a pena. Se vocês quiserem pagar no crédito, também pode pagar. Tem um acréscimo, mas vocês podem. Então vale super a pena adquirir esse livro. Eu quis deixar um pouco dessa minha marca, esse meu registro. O livro é sempre um legado. E pra mim, pra quem gosta tanto de ler, de escrever, de falar, de se comunicar e ter oportunidade, gente, de escrever um livro é algo sensacional. É uma sensação indescritível, extasiamento. No dia que eu escrevi o livro, olha, tô até doida. No dia que a Tânia mandou mensagem falando que o livro tinha chegado e que eu ia encontrá-la para pegar os exemplares, né? A minha vontade quando eu saí da casa dela era de andar na rua e falar: oi, bom dia, tudo bem? Você sabia que eu escrevi um livro? Oi, tudo bem? Escrevi um livro. Oi, gente, escrevi um livro. Dá licença que eu escrevi um livro. Então eu tava muito nessa energia, ainda estou nessa energia, tô muito grata, muito contente. E é isso, gente. Adquiram esse livro, entrem em contato comigo. Um beijinho pra vocês, senão eu vou ficar aqui falando até amanhã de manhã. Um beijinho pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.